Olá, confira agora os destaques do Tela 1 de hoje. O polêmico projeto de lei que beneficiaria pessoas submetidas a cirurgias bariátricas. Alunos de jornalismo participam de palestras sobre monitoramento do Facebook. Notícias do esporte com Lucas Kotovics. E ainda uma reportagem especial sobre os mitos e verdades da ressaca. Eu sou Rafaela Guimarães e apresento o Tela 1 desta terça-feira, 30 de abril de 2013. Projeto de lei que obriga bares, restaurantes e hotéis a informar a quantidade de calorias dos alimentos dos cardápios está em tramitação na Assembleia Legislativa do Paraná. O autor do projeto, o deputado pastor Edson Pradzik, do PRB, acredita que isso vai fazer com que as pessoas escolham melhor o que comer fora de casa. Se o projeto for aprovado, os estabelecimentos que não obedecerem à lei vão ser advertidos. Em caso de reincidência, o local pode receber multa de R$5.000 e até perder o alvará de funcionamento. A votação vai acontecer daqui 15 dias. Um projeto de lei do vereador Bruno Pessutti sugere desconto de 50% em restaurantes para pessoas que se submeteram a cirurgias bariátricas ou outras cirurgias do estômago. Essa medida serviria apenas para restaurantes à la carte. Rodízios e fast foods, por exemplo, não precisariam se adaptar a essa lei. Apesar disso, a Abrazel não recebeu o projeto com bons olhos. A discussão gerou polêmica na Câmara Municipal de Curitiba. O projeto do vereador Bruno Pessutti, do PSC, não agradou à Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel. Desta forma, o projeto tende a perder o caráter rigoroso da lei com punição e fiscalização. Esta proposta deve agora dar forma a uma campanha educativa, na qual os restaurantes que quisessem se adaptar à campanha se posicionassem de forma amigável e voluntária. Essa foi a saída encontrada para que o tema continuasse em discussão, apesar de todos os desentendimentos. Então, uma campanha educativa, ela vem a premiar uma parceria que possa ser estabelecida com os restaurantes e também com as pessoas que fizeram cirurgia. E de outra forma, vem beneficiar uma população que, apesar de ser pouca, sofre porque existe uma limitação anatômica, ela realmente não consegue comer. E claro, muita gente fala, poderia ir no restaurante por quilo, poderia ir em outra opção. Mas não, muitas pessoas deixam de ir a festas, eventos ou frequentar alguns estabelecimentos por causa que nesses restaurantes elas não se sentem bem ao ter que deixar comida sobrando no prato. O vereador defende que esta proposta é uma maneira de inclusão aos que fizeram a cirurgia bariátrica, mas esse projeto de lei não foi muito bem aceito por vereadores e também pela Abrazel, que promete combater essa proposta. Realmente, a Abrazel é contra esse projeto de lei e já pediu o arquivamento do processo, pois para a associação essa proposta não é algo viável de ser colocado em prática. O vereador Bruno Pessutti, eu sei que a gente sabe que ele agiu com as melhores intenções em colocar esse projeto. Porém, existe algumas atenuantes que não encaixam com a operação do setor e que nem vai deixar essa pessoa tão confortável. O projeto coloca que as pessoas que passaram por esse procedimento iriam ter que apresentar um laudo médico de como passou por esse procedimento para obter o desconto no restaurante. Uma possibilidade seria a criação de uma carteirinha que identificasse quem já fez a cirurgia. Mas para a Abrazel isso geraria outro problema devido à falta de pessoas capacitadas para verificar a veracidade desse documento. E esse é apenas um dos motivos para a associação considerar a medida desnecessária. Nós não vemos necessidade de adequar o setor a uma lei com esse procedimento, porque existem opções, existem restaurantes trabalhando com meias porções, existem restaurantes que trabalham com buffet por quilo, e que uma pessoa que passou por um procedimento cirúrgico, que não come muito depois desse procedimento, ela pode se adequar e frequentar esse tipo de estabelecimento e procurar esses tipos de opções. A estudante Ana Flávia Belo fez a cirurgia bariátrica há 9 meses. Ela conta que não consegue ingerir mais do que 200 gramas de alimentos. Para Ana Flávia, a melhor solução é que cliente e estabelecimento entrem em consenso. Eu já fui em lugares que se recusaram a diminuir o preço para mim, falando que eu tinha que pagar o preço integral. Eu optei por não comer. Eu fui com os meus amigos, fiquei lá junto, mas não comi nada. E eu também já fui em locais que me deram 30% de desconto e 20% de desconto. Aí depende se vale a pena ou não. É uma questão de bom senso do lugar. Se eles acharem que devem, eles fazem. Eu acho que ser lei já é um exagero. As agências do Banco do Brasil de Curitiba e da região metropolitana ficaram fechadas nesta terça-feira.
A mobilização é contra uma mudança feita pela entidade bancária que resultou na diminuição do salário de 30 mil pessoas. O retorno das atividades está previsto para a próxima quinta-feira, já que amanhã é feriado do Dia do Trabalho. Nossa equipe de reportagem entrou em contato com o Sindicato dos Bancários. Até o começo da tarde, 45 agências participaram da mobilização, o que corresponde a 90% do total. A palestra sobre assessoria esportiva que estava marcada para essa segunda-feira foi cancelada. O evento iria acontecer na Universidade Positivo. Apesar do cancelamento, os organizadores conseguiram uma nova palestra para substituir. Confira os detalhes na reportagem de Ângelo Sfire. O jornalismo e assessoria esportiva costumam interessar boa parte dos estudantes de comunicação. O auditório 1 do Bloco Vermelho na Universidade Positivo estava repleto de acadêmicos. Eles esperavam pelos assessores de imprensa Caio Derosso, do Atlético, e pela Silvia Guedes, do Coritiba. O estudante do segundo ano de jornalismo, Guilherme Dias, foi à palestra buscando mais informações sobre o trabalho de assessoria, o relacionamento com os jornalistas e as principais dificuldades da profissão. Eu espero sair compreendendo mais qual é o trabalho do assessor, o que fazem, o que acontece lá dentro e até poder, quem sabe, ter uma chance de conhecer e pegar mais um gosto para poder me inspirar para trabalhar lá. A palestra, que estava marcada para acontecer às 8 horas da noite desta segunda-feira, foi cancelada em cima da hora. A frustração, é claro, foi inevitável, mas os organizadores se mobilizaram rapidamente para compensar esta perda. De frustração, né? De mágoa, por assim dizer. A gente espera uma coisa, daí a palestra foi adiada pela segunda vez, não é a primeira que acontece. Vamos esperar se vai ter mais alguma palestra, se vai ter mais alguma coisa, a gente vai estar aí prestigiando para ver se a gente vem aqui para adquirir conhecimento e o que eles dão pra gente é bolo. O pessoal que veio assistir a palestra não vai perder tempo, porque tem uma palestra sobre gerenciamento de Facebook com uma especialista chamada Fernanda Musardo, que veio para a disciplina da professora Namira, e ela vai falar sobre como o jornalista pode atuar no gerenciamento de redes sociais, um assunto super atual, ninguém perdeu tempo então. E agora você confere na reportagem de Daiane Nogosek como foi a segunda palestra. Após a palestra sobre assessoria esportiva ser desmarcada, os estudantes de jornalismo foram convidados a permanecer no auditório para assistir à palestra da consultora digital Fernanda Musardo sobre mídias sociais. A palestrante falou sobre a importância deste trabalho para os futuros jornalistas. É um ambiente onde ele vai trazer a audiência dele, vai construir a audiência dele, vai trabalhar melhor as matérias, vai conseguir fontes de informação, furos de reportagem, ou seja, é um ambiente específico para se trabalhar com isso. A consultora digital também expôs as principais dificuldades deste trabalho. Conseguir assimilar os conteúdos e distribuir esses conteúdos de formas diferentes. Eu acho que esse é a grande dificuldade. Trabalhar com o volume da informação, né, que ele está recebendo, ou seja, dividir, saber quais são as pessoas que ele deve buscar, a organização do conhecimento dele. Outra dificuldade para quem se aventura nas mídias sociais é manter sua audiência. Páginas como Spotted, que funciona como um correio elegante virtual, tendem a alcançar muita gente em pouco tempo, mas podem ser esquecidas facilmente. Para que isso não aconteça, a Fernanda Musardo dá algumas dicas. O administrador da página, ele precisa sentir que ele está perdendo o engajamento do usuário e ele precisa propor uma nova forma de se comunicar. Como as páginas são sempre relacionadas ao mundo acadêmico, ele precisa observar o quê? O ambiente onde ele está, a estrutura física realmente dele, o que o aluno está buscando com relação à faculdade, com relação aos professores e às amizades, e daí no ambiente virtual, o que ele pode levar de diferente. Confira agora os comentários do futebol com Lucas Kotovics. Nos últimos anos, o Brasil deu um salto em sua economia. Oportunidades de crescimento surgiram em todos os setores. Durante a crise econômica mundial, o país sofreu pouco. Pequenas empresas muito lucrativas foram criadas. O governo incentivou o consumo da população. Profissionais cheios de criatividade e vontade se formaram e entraram no mercado de trabalho. Novas ações inovadoras e baratas de marketing surgiram, principalmente através das redes sociais. E aí eu pergunto, como o futebol paranaense não está aproveitando isso tudo? No país do futebol, a população quer consumir, mas não se interessa em ir aos jogos.
Enquanto há centenas de novos profissionais com experiência em gestão e vontade de fazer a diferença, nossa federação insiste em gerir o esporte como era feito em 1960. Empresas que há 2 anos começaram com apenas uma simples ideia já faturam 5 ou 6 vezes mais que a nossa entidade. E quais ações de marketing a federação faz para que os torcedores do estado comecem a aparecer nos estádios? Aliás, em plena era digital, a FPF tem um Facebook com menos de 150 fãs e sem nenhuma atualização. É surpresa a entidade ter arrecadado apenas R$600 mil em 132 jogos do Campeonato Paranaense? Ok, vamos combinar que em uma coisa o futebol paranaense é bom. Aqui, influência sem inteligência ganham por goleada. Lucas Kotovics para o Telesporte. E como fica o tempo nesse feriado? A quarta-feira será ensolarada com possibilidade de pancadas de chuva isoladas. Em Curitiba, a mínima fica em 13 e a máxima aumenta para 28 graus. Já para quem for curtir o dia de folga no litoral, o dia vai estar quente, apresentando a mínima de 19 e a máxima de 30 graus. Amanhã é feriado, então fique atento aos mitos e verdades sobre a ressaca na reportagem especial da Universidade Federal de Santa Catarina. Vodka ou água de coco, pra mim tanto faz. Gosto quando fica louca e cada vez eu quero mais. E quem não resiste a uma gelada no final de semana? Afinal, sempre tem uma festa ou rola um barzinho com a galera. E depois, haja histórias pra contar. Principalmente sobre quem bebeu demais e pagou aquele micão. Meu aniversário, bebi demais, tentei voltar pra casa do meu amigo, não consegui entrar e acabei dormindo na sarjeta, assim, na calçada, na grama mesmo. Eu acordei no ponto de ônibus sem tênis, esse é um mico grande na minha vida. Dependendo da situação, os micos não são um problema. Agora, a ressaca... Incomoda muito. No dia seguinte é complicado, dor de cabeça, é boca seca, fico ruim do estômago, é complicado. E não é só isso não. Quem está de ressaca pode ter perda de memória, dificuldade de concentração, desconforto à luz, diarreia, fraqueza e mal-estar. As causas da ressaca ainda não são tão bem conhecidas. Mas uma coisa é certa, vários elementos podem influenciar nos sintomas. Conversamos com o Dr. Marcos Lopes, que trabalha na área de alcoolismo, e ele destacou quais fatores podem agravar a ressaca, além dos efeitos do álcool. Má qualidade do sono, desidratação ou má hidratação e má ingesta de alimentos também contribui para os sintomas e a intensidade da ressaca. Mas fique atento, porque ressaca não é a mesma coisa que intoxicação. Intoxicação é um conjunto de sintomas diretamente relacionados à presença do álcool no organismo. Ressaca é quando você já não tem mais a presença do álcool no organismo, todo o álcool foi eliminado, mas você ainda apresenta uma série de reações no organismo que provocam determinados sintomas. Segundo o especialista em dependência química Tadeu Lemos, não existe um medicamento que cure a ressaca. Mas o TJ foi às ruas para saber quais são os métodos utilizados pelos estudantes para melhorar os sintomas. Eu gostaria de saber se comer algum alimento mais pesado, uma massa, ajuda a recuperar da ressaca. O que ajuda mesmo a recuperar da ressaca é hidratação, tá? Líquidos de uma maneira geral, tá? Bastante, se hidratar bastante, e alimentação leve. Eu queria saber se café preto ajuda a curar a ressaca. O café preto não ajuda a curar a ressaca. Agora, como a ressaca dá dor de cabeça, deixa o indivíduo mole, né? A cabeça pesada, uma certa sensação de sedação, sonolência, o café é um estimulante. Então, quando o indivíduo toma café, o café dá um up, né? Deixa o cara mais, um pouco mais energizado, digamos assim. Chá de boldo funciona? Tem alguns estudos com o chá de boldo como tendo ali possivelmente substâncias hepatoprotetoras, tá? Mas não há nada conclusivo com relação a isso. E com essas dicas, você pode aproveitar o seu final de semana. Ou seu feriado, né? O Tela 1 de hoje fica por aqui. Para entrar em contato ou mandar sugestões, envie e-mail para o tela1@up.com.br. Obrigada pela companhia e até quinta-feira.